Olá, graça e paz. Eu sou Luiz Oliveira e você está no canal Auxílio EBD. Estamos juntos mais uma vez, desta feita para comentarmos a lição de número 6 da revista Lições Bíblicas Adultos da CPAD. O título desta lição é A Rebeldia de Saul e a Rejeição de Deus. Antes de iniciarmos a lição, meus irmãos, é muito importante nós definirmos o que é rebeldia ou rebelião. Esta definição vai aparecer na lição lá no tópico 1. Porém, para o nosso estudo, eu considero importante defini-las agora, no início da aula. Em primeiro lugar, precisamos entender que Deus, na posição de Senhor e Salvador das nossas vidas ou da nossa alma, Ele requer de nós obediência total. A partir do momento em que Cristo Jesus morreu por nós, ou morreu em nosso lugar, Ele nos comprou com o seu precioso sangue. A partir daí, meus irmãos, somos propriedades de Deus. E sendo propriedade de Deus, nós somos servos. E como eu já falei em aulas passadas, servo não tem vontade própria. Servo existe para fazer a vontade de seu Senhor. E no nosso caso, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta questão de obediência para nós cristãos é mandatória, ou seja, existe uma expectativa bíblica de que obedeçamos ao Senhor em todas as coisas. E o que vem então a ser rebeldia? Rebeldia é a qualidade da pessoa que se opõe a uma autoridade e também uma pessoa que desobedece ordens ou ordenanças. Então, rebeldia, voltando, é a pessoa que se rebela, ou que não aceita, que se opõe à autoridade e também desobedece as ordenanças ou os mandamentos. Isto é rebeldia. E quando falamos rebeldia entre aqueles que servem a Deus, estamos falando da oposição ou da rejeição da autoridade de Deus sobre a nossa vida. Aquela autoridade que Jesus Cristo ganhou na cruz do Calvário sobre nós, quando Ele nos comprou. O rebelde é aquele que não aceita essa autoridade ou se opõe a essa autoridade de Deus sobre nós como nosso, entre aspas, proprietário. Esse conceito precisa ficar bastante claro para todos nós, porque a lição inteira, irmãos, vai girar em torno deste conceito. Rebeldia, rebelião, opor-se à autoridade de Deus sobre as nossas vidas e rejeitar os mandamentos, desobedecer os mandamentos de Deus ou as ordenanças que Deus determinou para as nossas vidas. Esses conceitos precisam estar bastante claros na nossa mente e no nosso coração durante toda a ministração da aula. Como texto áureo da lição, nós temos o texto de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23, que diz: Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Como eu disse, 1 Samuel 15 e 23. Meus irmãos, este texto áureo, ou este versículo do texto áureo, está na versão Almeida Revista e Corrigida. Quando olhamos este mesmo versículo em outras traduções, nós encontramos algumas coisas interessantes. Por exemplo, para a palavra rebelião, encontramos as palavras rebeldia e rebelião. E para a palavra porfiar, encontramos 3 palavras: obstinação, arrogância e persistência no erro. E quando falamos de obstinação, o significado desta palavra é teimosia, que não cede. E a arrogância significa a atitude de quem se sente superior aos demais. Então veja, nós temos rebeldia ou rebelde e porfiar, só que outros significados, que seria obstinação, arrogância e persistência no erro. Apenas para que nós contextualizemos essa questão do porfiar. O que é o porfiar? É ser obstinado, é ser teimoso, é ser arrogante,
É uma pessoa que, além de estar no pecado, ele ainda quer permanecer no pecado. Para a verdade prática, então, meus irmãos, nós temos: ao cristão nascido de novo, não cabe praticar o pecado da rebeldia, pois fazê-lo é reviver a velha natureza. Mas o que significa praticar o pecado da rebeldia? Nós veremos isto durante a ministração da lição. Para a leitura bíblica em classe, temos o texto de 1 Samuel, capítulo 15, versículos do 17 ao 28. Acompanhe, por favor, a leitura. E disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel. Vejam aqui, meus irmãos, que nesse versículo 17, Samuel está dizendo que Saul era humilde, porque se considerava pequeno lá atrás, no momento em que Samuel foi ungí-lo rei. Saul, naquele momento, como veremos um pouquinho mais para frente, ele vai fazer uma indagação. Por que dizes isso, sendo que Benjamim é a menor das tribos de Israel? E a minha família é a menor do clã dos benjamitas? Ou seja, Saul tinha entendimento da posição que ele ocupava, uma posição de humildade. Continuando, versículo 18. E enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai, destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles. Vejam aqui, meus irmãos, que no versículo 18, Saul recebeu uma ordem direta de Deus. Além de ser uma ordem direta, foi muito clara. Qual era a ordem? Destruir os amalequitas. Versículo 19. Por que, pois, não destes ouvidos à voz do Senhor? Antes, vejam, voaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Aqui, meus irmãos, está clara a pergunta de Samuel a Saul sobre o porquê Saul não obedeceu a palavra de Deus. Continuando, versículo 20. Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvidos à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Aqui, meus irmãos, temos um ponto a ser questionado. Será que Saul não entendeu o que Samuel havia dito? Ou simplesmente ele ignorou as ordens de Deus, fazendo aquilo que estava no seu coração? A ordem de Deus, nós fomos olhar nos capítulos anteriores, era muito clara. Nesse capítulo, na verdade, era muito clara. Ele deveria destruir os amalequitas. Só que ele não fez e se achou e achava que ainda estava certo. Não, como disse aqui, antes dei ouvidos à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou. Ou seja, ele desobedeceu e, pelo que está aqui, estava acreditando que estava fazendo a vontade de Deus. Aí fica a interrogação para nós. Será que ele não entendeu ou estava desprezando Samuel e, por consequência, Deus também? Vejam a que ponto chegou Saul. Continuando. Mas o povo tomou o despojo, ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Vejam, meus irmãos, o próprio Saul sabia que aquele estava interditado, porque ele mesmo disse, o melhor do interdito. Aqui nos parece que Saul quis, entre aspas, compensar sua desobediência, dizendo que deixou vivos os animais para oferecerem sacrifício ao Senhor. Mas ele se esqueceu que aqueles animais já iriam ser sacrificados ao Senhor como, entre aspas, anátema. Vocês se lembram de Jericó? Jericó, quando Josué conquistou Jericó,
havia uma ordem de Deus que tudo na cidade seria anátema, tudo seria destruído. Iriam poupar apenas a vida de Raabe e as pessoas que estavam com ela dentro da sua casa. O resto era tudo anátema, ou seja, iam queimar a cidade em sacrifício a Deus. E no caso dos amalequitas seria a mesma coisa. Mas Saul quis compensar, entre aspas, dizendo que os animais seriam oferecidos a Deus em holocausto. Vejamos o que Samuel respondeu. Versículo 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Vejam, irmãos, que lição importante que Samuel deu a Saul. Samuel disse claramente: a obediência é muito melhor do que o sacrifício. Se quisermos agradar a Deus, obedeçamos aos seus mandamentos, às suas leis, às suas ordenanças. Fazendo isso, estaremos agradando ao Senhor. Continuando então. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Aqui, meus irmãos, Samuel estava comparando a rebeldia e a obstinação com os pecados mais pesados, entre aspas, em Israel. Que seria o quê? Feitiçaria e a idolatria. Continuando, versículo 24. Então disse Saul a Samuel: pequei, porquanto tenho traspassado o dito do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Vejam que interessante, meus irmãos, Saul foi até rápido em reconhecer o seu erro, só que tentou se justificar, meio que colocando a culpa sobre o povo, dizendo que o povo quis fazer aquilo. Saul preferiu agradar ao povo do que obedecer ao seu Deus. Continuando, versículo 25. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo, para que adore o Senhor. Este pedido, meus irmãos, de perdão não nos parece sincero. Parece que Saul não entendeu que o pecado não era contra Samuel, e sim contra Deus. Segundo exemplos que encontramos na própria Bíblia Sagrada, se Saul estivesse realmente arrependido, ele deveria ter rasgado as suas vestes, deveria ter buscado a Deus com o coração contrito e arrependido, para que esse juízo de Deus não viesse sobre ele. Mas o que ele falou em fazer? Queria que Samuel fosse com ele para oferecer sacrifícios a Deus. Aquele não era o momento de oferecer sacrifício. Aquele era o momento de buscar o perdão e a misericórdia de Deus. Vejam então a postura que Saul tomou. Inclusive, meus irmãos, tem um comentarista bíblico, um comentarista de livros, que diz o seguinte, que esta palavra que Saul falou, perdoa-me o meu pecado, é como se ele tivesse falado: olha, me desculpa, foi uma falha, foi algo... Ele quis minimizar o significado desse perdoa-me o meu pecado e volta comigo. É como se fosse, por ele, considerado um pecado bem pequeno. Ele não estava dando valor à palavra do Senhor. E isso demonstrava mais uma vez o certo desprezo que ele tinha pela palavra do Senhor. Ele, como rei, deixou que o orgulho subisse muito rapidamente à sua mente e passou a deliberadamente desobedecer às ordens do Deus Todo-Poderoso. Versículo 26. Porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, já te rejeitou o Senhor, para que não sejas rei sobre Israel. Vejam, irmãos, aqui, como Saul insistiu em manter aquela postura de arrogância. Samuel não queria participar daquele sacrifício inútil e sem importância.
tendo em vista que Saul já estava rejeitado por Deus por conta da sua desobediência. Versículo 27. Virando-se Samuel para se ir, ele lhe pegou pela borda da capa e a rasgou. Vejam, irmãos, este fato confirma a arrogância de Saul, que não aceitou a postura, a posição de Samuel e o obrigou a fazer a sua vontade. Versículo 28. Então Samuel lhe disse: o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel e o tem dado ao teu próximo melhor do que tu. Aqui, meus irmãos, Samuel transmite a Saul a decisão de Deus. Saul estava rejeitado e Deus levantaria outro rei para governar Israel segundo a sua soberana vontade. Então, meus irmãos, aqui nessa leitura bíblica em classe, nós encontramos todo o contexto da rejeição de Saul no cargo de rei de Israel. Desobediente, arrogante, obstinado, rebelde. Estas são as características desse primeiro rei de Israel. Vamos então para o objetivo geral. Ressaltar que, ao crente nascido de novo, não cabe praticar o pecado da rebeldia. Aqui, meus irmãos, temos, a exemplo das duas últimas aulas, a repetição do mesmo conceito, na verdade prática, no objetivo geral e também no ponto central. Todos eles falando dessa questão que ao crente não cabe praticar a rebeldia. Como objetivos específicos nós temos, para o tópico 1, definir rebeldia. Para o tópico 2, explicar a rebeldia de Saul. E finalmente, para o tópico 3, caracterizar a liderança sem critérios de Saul. Chegamos agora então à introdução. Nesta lição, trataremos sobre a rebeldia de Saul e de sua rejeição por parte de Deus. É interessante nós notarmos, meus irmãos, que no início do seu reinado, ou no início do processo onde ele seria consagrado a rei, Saul sabia exatamente qual posição ele ocupava. Conforme eu já disse agora há pouco, quando estávamos lendo a leitura bíblica em classe, Saul sabia que Benjamim era a menor das tribos de Israel e a família de seu pai era a menor família entre as tribos benjamitas. Ou seja, ele percebia que ele era pequeno, ele percebia que ele era humilde. Porém, em algum momento da sua trajetória, essa humildade foi perdida, foi esquecida. Que isso sirva de lição para nós, meus irmãos, pois tudo o que temos, na realidade, não é nosso. Veio das mãos do Senhor. E quanto mais nós somos elevados, maior deve ser a glorificação do nome do Senhor nas nossas vidas. Saul se perdeu. Saul se tornou arrogante. Saul se tornou rebelde. Saul se tornou obstinado. E nós, como crentes cristãos agora da nova aliança, precisamos entender que a glória, a honra e o louvor são unicamente para o Senhor nosso Deus. A nossa vida, ela é ou ela precisa ser algo ou precisa ser vivida de forma a glorificar o nome do Senhor, transferir a Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Continuando então, figuradamente, Israel foi comparado a uma vaca rebelde que se rebelou contra Deus. O texto de Oséias, capítulo 4, versículo 16, na versão Almeida Revista e Atualizada, nos diz assim: como vaca rebelde se rebelou Israel. Será que o Senhor o apacenta como a um cordeiro em vasta campina? O que nos dá a entender este versículo, meus irmãos? Porque Israel era uma vaca rebelde,
Será que Deus ia favorecê-lo de alguma forma? Claro que não. O rebelde não tem nada diante do Senhor. O rebelde não recebe bênção de Deus. A Bíblia fala que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E este caminho de soberba foi o caminho que Saul escolheu para caminhar. E como resultado, ele teve a rejeição de Deus sobre o seu reinado. Continuando então, a Bíblia mostra que há castigo divino para quem trilha o caminho da rebeldia. E ele cita aqui pelo menos 4 versículos. Eu quero dizer para vocês, irmãos, citar apenas um, que é Números 20 e 24. Quando Deus fala da rebeldia de Arão e de Moisés, ali no episódio das águas de Meribá. Percebam, meus irmãos, que Arão e Moisés foram impedidos de entrar na terra prometida por causa de um ato de rebeldia contra Deus. Um ato, inclusive, que Moisés quis jogar a culpa no povo, dizendo, olha, por vossa causa, Deus não vai permitir que eu entre na terra prometida. Ou seja, Moisés perdeu o equilíbrio, perdeu o controle, foi rebelde à palavra do Senhor e culpou o povo em relação a isso. Mas, meus irmãos, a responsabilidade é individual. Cada um vai prestar contas diante de Deus das suas atitudes. Não importa se influenciado por A, por B ou por C. A decisão precisa ser tomada por nós e apenas nós é que vamos arcar com todas as consequências. Chegamos ao ponto central. O crente nascido de novo não deve praticar o pecado de rebelião. Conforme falamos, essa é a terceira repetição desse mesmo tema na lição. Passemos agora para o tópico 1. A definição de rebeldia. 1. Conceito. A rebeldia é caracterizada por um ato de resistência. É opor-se a uma autoridade. Por vezes se trata de uma obstinação em excesso. Lembra que falamos lá no comecinho? Rebeldia, resistência, opor-se a uma autoridade, obstinação, ou seja, dureza, teimosia em excesso. Continuando. Na Bíblia, há exigências constantes para que o servo de Deus evite a rebelião. Quer seja contra Deus, quer seja contra os pais, líderes e as autoridades. Vejamos, meus irmãos, o que diz em Hebreus 3:13, na versão Almeida, Revista e Corrigida. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Vejam aqui, meus irmãos, a orientação, a exortação do escritor aos Hebreus. Que ninguém se endureça pelo engano do pecado. O engano do pecado traz endurecimento do coração, ou seja, o orgulho se instala. Por que orgulho? Por que endurecimento? É aquela história, não, eu mereço fazer isso, eu mereço ser feliz. Só que a única felicidade verdadeira está em servir ao Senhor nosso Deus. Esta é a verdadeira felicidade. Este é o verdadeiro sucesso para nós cristãos neste mundo. Então aqui existe uma exortação do escritor aos Hebreus. Ninguém se endureça, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. O orgulho, a soberba nos engana, nos endurece, para que sejamos rebeldes à vontade do Senhor. Vigiemos, meus irmãos, vigiemos, porque a nós cabe tão somente obedecer. Não sejamos rebeldes. A palavra do Senhor é muito clara, a exortação do Apocalipse. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Essa é uma orientação lá do mesmo escritor aos Hebreus. Percebam, meus irmãos, o Espírito Santo continua falando. Não endureçamos o coração.
Sejamos cristãos obedientes, filhos obedientes de um Pai amoroso chamado Deus Todo-Poderoso. Glórias ao nome do Senhor. Continuando. Aspecto bíblico. Algumas passagens do Antigo Testamento, como por exemplo Jeremias 3, 22 e não 23, como está na lição, e 31, 22, apontam a nação de Israel como filhos e filhas rebeldes, que escolheram o mal para desenvolver uma vida de pecado. Vamos ler os dois versículos. Jeremias 3, 22. Voltai, ó filhos rebeldes, eu curarei as vossas rebeliões. Eis-nos aqui, vimos a ti, porque tu és o Senhor, nosso Deus. Jeremias 31, 22. Até quando andarás errante, ó filha rebelde? Porque o Senhor criou uma coisa nova na terra. Uma mulher cercará um varão. Vejam, meus irmãos, nesses dois versículos, Deus fala de rebeldia, filhos e filhas rebeldes. Isso é um grande perigo para nós cristãos, sermos rebeldes à palavra e à vontade de Deus. Vocês sabiam que o povo de Israel tinha um histórico muito grande de rebeldia contra o Senhor? Podemos citar, por exemplo, o que Paulo deixou registrado na sua carta aos Romanos, no capítulo 10, versículos de 1 ao 11, quando ele fala que o povo de Israel que saiu do Egito, todos eles foram batizados em Moisés, todos eles foram batizados no mar, todos eles comeram do maná, tomaram água da rocha, viram as maravilhas de Deus. Porém, a Bíblia fala que Deus não se agradou da maioria deles. Apenas 2 pessoas que saíram do Egito entraram na terra de Canaã, Josué e Calebe. Por quê? Porque esses perseveraram em servir ao Senhor. Todos os outros foram prostrados no deserto por conta da sua rebeldia, por conta da sua incredulidade, por conta da sua murmuração contra o Senhor nosso Deus. Então percebam, meus irmãos, que os israelitas sempre tiveram um histórico de uma profunda rebeldia, principalmente naquela jornada até a terra de Canaã. Esta era uma característica negativa que eles traziam sobre si. Conforme falamos em aulas anteriores, os israelitas só foram curados da idolatria quando eles foram levados cativos para a Babilônia. Ali sim, eles se livraram da idolatria. Mas Israel sempre foi um povo muito difícil. E a Bíblia está certa, como sempre, em chamá-los de filhos rebeldes. Que nós, como cristãos da nova aliança, como eu já mencionei anteriormente, nos conscientizemos, irmãos, que nós precisamos continuar ouvindo a voz do Espírito Santo. Se hoje ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Continuando então, no livro de Oséias, Israel é comparado a uma vaca rebelde, uma linguagem campestre em que o fazendeiro realça a rebeldia do animal. Já mencionamos anteriormente porque esse versículo é repetido na lição. Portanto, o real significado da rebeldia no Antigo Testamento é uma ênfase ao retorno de um servo de Deus às mais horríveis práticas pecaminosas, incluindo também a adoração aos ídolos. Na realidade, meus irmãos, a rebeldia afasta o crente de Deus, tendo em vista que o seu coração fica endurecido pelo engano do pecado. Pecado este motivado pelo orgulho. Uma vez afastado de Deus, qualquer coisa pode acontecer. Porque quando nos afastamos da luz, o que acontece? Nos perdemos nas trevas. Deus nos livre, meus irmãos, dessa desgraça tremenda. Que nós nos conservemos sempre com os ouvidos atentos para que ouçamos o Espírito Santo falando conosco. Continuando então, o cristão não pode viver na prática da rebeldia, visto que no seu ser há uma nova natureza implantada por Cristo Jesus. Praticá-la é o mesmo que chamar a natureza velha para que reine outra vez.
E a ordem de Paulo é que ela não reine. Na realidade, meus irmãos, todos nós somos rebeldes, porque todos nós desobedecemos à palavra de Deus. A questão é que essa rebeldia ela não pode ser intencional, não pode ser um pecado deliberado. Não, eu vou fazer porque eu quero, eu vou fazer porque eu gosto. Mas teria que ser encarado, como disse lá em João, na primeira epístola de João, nós temos um advogado. Se alguém pecar, João diz mais ou menos assim, né? Filhinhos, não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado perante Deus, Jesus Cristo justo. Essa epístola de 1 de João nos dá a entender que o pecado precisa ser um acidente na nossa vida. Mas esse pecado é rebeldia contra a palavra de Deus. Mesmo sendo acidente, é rebeldia. Nós temos que nos preocupar em que todas as vezes que um pecado, que nós pecarmos, nós precisamos buscar ao Senhor, buscar a Deus com o coração contrito, pedindo perdão, para que possamos mais uma vez ser purificados com o sangue de Cristo Jesus. Mas o problema, meus irmãos, é o pecado deliberado, ou seja, vou pecar porque quero. Alguém pecar com intenção de pecar. Vejamos o que diz na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 26 e 27. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não nos resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Então vejam que o pecado deliberado gera sobre aquele que o fez uma expectativa de juízo. Por quê? Porque a pessoa pecou deliberadamente. E o fato que nós comentamos de que todos nós pecamos, gostaria de frisar aquilo que eu falei agora há pouco em relação a Arão. Vamos ler Números 10 e 24, que está dizendo: Arão recolhido será a seu povo, porque não entrará na terra que tenho dado aos filhos de Israel, porquanto rebeldes fostes à minha palavra nas águas de Meribá. Então percebam, meus irmãos, mais uma vez, tocando nesse assunto, Moisés foi impedido de entrar na terra prometida por causa de uma rebeldia contra a palavra de Deus. E quem era Moisés? Moisés era um homem que falava com Deus face a face. Moisés foi um homem que subiu 2 vezes no monte e ficou 40 dias e 40 noites conversando com o Senhor, ou na presença de Deus, e recebeu tábuas, enfim, viveu uma vida maravilhosa. Mas, no entanto, ele era homem, assim como nós somos homens. E ele foi rebelde. E nós? Será que também não podemos ser rebeldes? Então vejam, meus irmãos, mais uma vez eu repito, lutemos para manter os nossos ouvidos espirituais abertos, para continuarmos ouvindo o Espírito Santo falando conosco. E se ouvirmos a sua voz, não endureçamos o coração. Glórias ao nome do Senhor. Continuando então, 3. O cristão e a rebelião. A Bíblia ensina ao cristão respeitar todas as autoridades, inclusive os líderes da igreja, jamais ser insubmisso, rebelar-se, mas tendo como dever orar por elas. Realmente, meus irmãos, esta submissão à lei é nos ensinada na Bíblia Sagrada. Porém, essa mesma lei não é para nós, os cristãos. Entendamos que nós já fazemos as coisas concernentes à lei do homem, porque nós temos em nossa vida uma lei ainda mais severa, que é a lei de Deus. Na realidade, o cristão não anda neste mundo simplesmente para cumprir a lei dos homens. O cristão anda nesse mundo para cumprir o seu compromisso de obediência ao Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia Sagrada é muito mais exigente do que as leis humanas que nós encontramos aqui, inclusive na nossa nação, no Brasil. Vejamos o que diz Paulo, escrevendo a Timóteo na sua primeira carta, no capítulo 1, versículos do 8 ao 11. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém usa dela usa legitimamente,
sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina, conforme o evangelho da glória do Deus bem-aventurado que me foi confiado. Então vejamos, meus irmãos, Paulo está dizendo: a lei não é para nós, porque nós já temos uma lei muito mais rígida, que é a lei de Deus escrita nos nossos corações através do Espírito Santo. Então vejamos, precisamos obedecer às leis, sim, precisamos honrar, precisamos respeitar as autoridades, com certeza, mas entendamos que o nosso compromisso com Deus precisa vir em primeiro lugar. E de acordo com o compromisso que temos com Deus e com a sua palavra, nós devemos viver uma vida exemplar nesta terra, uma vida de justiça, uma vida de retidão, uma vida de santidade, para que as pessoas olhando para nós, olhando para a nossa vida, glorifiquem ao Senhor através das nossas atitudes. Continuando então, entretanto, segundo as Escrituras, o cristão não deve sujeitar-se a uma autoridade quando a prioridade da justiça está em risco e quando há violação aos princípios bíblicos. Mesmo assim, o ato de não submeter-se ao erro não significa liberdade para usar de ataques com palavras indecorosas, motins e exposições em redes sociais. Infelizmente, meus irmãos, o comentarista está expondo realmente um costume feio de hoje em dia, que é o de difamar através das redes sociais. Devemos, meus irmãos, como cristãos, como servos do Senhor, evitar esta prática a todo custo, para evitar que causemos escândalos. O próprio Cristo disse: ai daquele que causar escândalo. Ai. Então, que nós não sejamos motivo de escândalo para ninguém. E que nós mesmos não escandalizemos ninguém, tratando algo que é do fórum íntimo da igreja nas redes sociais. Sejamos sábios, meus irmãos. Sejamos sábios nessa parte. Continuando então, o Antigo Testamento mostra os 3 amigos de Daniel que não se sujeitaram à ordem do rei, sendo preparados para serem lançados no fogo. Entretanto, ainda assim, demonstraram respeito para com o monarca, não pronunciando palavras ofensivas. Ananias, Misael e Azarias estavam prestes a ser lançados no fogo e nem por isso eles estavam praguejando contra Nabucodonosor. Eles permaneceram na sua posição de servos tanto de Nabucodonosor como servos de Deus, cabendo em primeiro lugar agradar ao Senhor, seu Deus. E eles foram grandemente recompensados por conta da sua fidelidade. Continuando então, o verdadeiro cristão mede bem as palavras, pois sabe que disso depende também a sua vida espiritual. Vejamos o que diz no Evangelho segundo Mateus, capítulo 12, versículos 36 e 37. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Então, meus irmãos, tenhamos bastante cuidado com as nossas palavras. Se a palavra falada já está registrada no céu, quanto mais a palavra escrita. Tomemos cuidado com as redes sociais, porque tudo vai estar registrado no céu. Agora chegamos no tópico 2, a rebeldia de Saul. Não cumpria com a ordem divina. Por ordem expressa de Deus, Samuel ordenou a Saul que matasse os amalequitas, porque a medida dos seus pecados estava completa. Os amalequitas pertenciam a um povo que se aproveitou da fragilidade dos filhos de Israel quando eles saíram do Egito. E eles os atacavam e os matavam na sua jornada, no início ali da sua jornada na saída do Egito.
Segundo os estudiosos, estes amalequitas, eles se espalhavam ali por toda aquela região do deserto por onde os israelitas passavam, e eles usavam de astúcia contra os israelitas. Como assim de astúcias? Eles matavam aquelas pessoas que se distanciavam do grupo, aqueles que iam ficando para trás, sabe? Aqueles que andavam mais devagar, aqueles que se atrasavam por algum motivo, aqueles que se afastavam do grupo, os amalequitas iam lá e matavam. Ou seja, se aproveitavam da fragilidade, se aproveitavam do estado de fraqueza do povo para matar os israelitas. E segundo os estudiosos, por esse motivo, Deus os condenou à morte, como nós estamos estudando nessa lição. Não apenas por isso, por outras coisas também, mas esse motivo de ter perseguido Israel e ter matado os israelitas no momento de fraqueza, entre aspas, isso causou uma profunda irritação no Senhor nosso Deus. E juntando a isso várias outras situações, Deus decretou que eles deveriam ser exterminados. Continuando então, tudo deveria ser destruído e banido, pois os amalequitas estavam sob o julgamento divino. Esta ação divina era para evitar que o mal deles se espalhasse cada vez mais. A Bíblia, meus irmãos, diz que Deus é amor, mas também diz que Deus é justiça. E havia realmente chegado o tempo do acerto de contas com os descendentes de Amaleque. Continuando, entretanto, nada dos amalequitas deveria ser saqueado ou roubado, pois não tratava-se de uma guerra qualquer. Aqui, meus irmãos, já citamos lá atrás, a exemplo do que aconteceu com Jericó, os amalequitas deveriam ser destruídos totalmente. Não deveria ser poupado nada que tivesse vida. Homens, mulheres, velhos, crianças, animais de todos os tipos, tudo o que pertencia aos amalequitas deveria ser exterminado. Essa era a ordem de Deus. Aquilo nós podemos considerar que era uma guerra santa. Não era uma guerra por proteção ou por conquista. Era um juízo de Deus acontecendo sobre aquele povo. Continuando, os que não poderiam ser queimados, como o ouro, a prata e o ferro, seriam objetos solenes de consagração a Deus. Aqui, meus irmãos, é algo interessante, por quê? Porque o texto não fala nada sobre isso. Em Jericó, por exemplo, quando Josué foi destruir Jericó, Deus havia orientado a Josué dizendo, olha, a cidade será anátema, mas as riquezas elas serão tomadas e serão consagradas ao Senhor. Só que neste ponto, neste caso, neste episódio dos amalequitas, em nenhum ponto das Escrituras nós encontramos que que Samuel orientasse a Saul para que pegasse o ouro, a prata e aquilo que não pudesse ser queimado e consagrasse ao Senhor. Em nenhum ponto está citando isso. Eu procurei na Bíblia, olhei, li o texto novamente e não encontrei menção disso. Ou seja, aqui está sendo uma suposição do comentarista. Continuando então, mas Saul não obedeceu à ordem divina. Juntamente com 200.000 homens de 11 tribos e outros 10.000 de Judá, lançou-se à batalha, não destruiu o rebanho inimigo e ainda preservou a vida do rei Agag. Vejam, meus irmãos, que situação. Saul desobedeceu uma ordem direta de Deus, provavelmente motivado pelo orgulho. Alguns comentaristas acreditam que Saul quis ganhar o apoio popular, por isso que ele deixou o povo saquear os despojos. Queria ter apoio do povo, queria que o povo gostasse dele, queria que o povo o apoiasse. Só que ele se esqueceu que a verdadeira bênção e prosperidade é obedecer ao Deus Todo-Poderoso e não ao povo. Porque o povo é volúvel, o povo vai, o povo vem. Mas a nossa relação com Deus ela deve ser firme, porque o nosso sucesso depende, meus irmãos, de nós sermos obedientes ao Senhor.
Glória a Deus. Continuando. O mal que Saul poupou não tardaria em lhe atingir. Note que foi um amalequita que afirmou ter matado Saul. Na realidade, meus irmãos, essa questão do amalequita, que está lá em 2 Samuel 1, de 1 a 10, aquilo foi, no meu entendimento, uma mentira do amalequita, porque a Bíblia não fala no livro de 1 Samuel que foi um amalequita que matou Saul. A Bíblia fala que Saul se lançou sobre a sua espada, ou seja, cometeu suicídio. Assim como o seu pajem de armas, o seu escudeiro, também fez a mesma coisa. Se lançou sobre a sua espada e morreu. O que deve ter acontecido com esse amalequita é que ele passou por ali, viu Saul morto, arrancou a coroa de Saul e quis, entre aspas, ganhar uns pontos com Davi. E foi levar a coroa de Saul lá para Davi e informar-lhe que Saul estava morto. Infelizmente, como diz a linguagem lá de fora, o tiro saiu pela culatra. Ao invés de ganhar o favor de Davi, o que ele encontrou ali foi a morte, porque disse ele ter estendido a mão e matado o ungido do Senhor. Continuando então, Deus se arrependeu em relação a Saul. Foram duas as razões para isso. Saul deixou de seguir e de executar a vontade de Deus. A palavra arrepender-se, oriunda do hebraico nachan, significa sentir profundamente, lamentar. Referindo à pessoa de Deus, essa expressão pode ser compreendida como mudança em relação à pessoa de Saul. Meus irmãos, essa questão de Deus se arrependeu, entre aspas, é uma questão bastante complicada de você explicar. Os estudiosos dizem que isso é um negócio chamado antropomorfismo, que nada mais é do que atribuir a Deus emoções, comportamentos e atributos que são coisas nossas, humanas, para tentar facilitar o nosso entendimento a respeito de Deus. Mas o fato é que a Bíblia diz que Deus é onisciente, ou seja, nada pega Deus desprevenido. Deus já sabe de tudo. Deus conhece tudo, Deus conhece o futuro, Deus conhece o passado, Deus conhece o presente. Para Ele, o nosso tempo não faz diferença nenhuma. E essa palavra, quando encontramos e Deus se arrependeu, acaba confundindo a cabeça de alguns, como se Deus tivesse tomado uma atitude errada. Mas não tem nada, eu lhes asseguro, não tem nada a ver com atitudes erradas. Nosso Deus não é como o povo fala, que escreve certo por linhas tortas. Nosso Deus escreve certo por linhas certas. Nós, muitas vezes, é que não conseguimos entender essa questão. No caso particular de Saul, como o comentarista disse, essa expressão Deus se arrependeu significa que Deus mudou de atitude em relação a Saul. Será que Deus não sabia que Saul iria falhar? Sim, claro que sabia. E por que então Deus escolheu Saul? Porque Saul foi a escolha de acordo com parâmetros humanos, parâmetros do povo. A escolha de Deus para reinar, na realidade, foi Davi. Davi foi escolhido por Deus. Ah, mas Deus sabia que Davi ia cair com Batseba? Sabia. E mesmo assim Deus chamou Davi? Sim, chamou. Deus nos conhece, meus irmãos. Deus sabe de todas as coisas. Ninguém pega Deus desprevenido. Então, interpretemos essa questão de Deus se arrependeu como uma mudança de atitudes de Deus em relação a Saul. Continuando, Deus não tolera o pecado e, desta forma, não poderia deixar que Saul continuasse dirigindo o seu povo. Vejam, meus irmãos, aqui outra coisa bastante interessante. O juízo de Deus quase sempre não é imediato. O juízo de Deus, na maioria das vezes, ele demora um certo tempo para se concretizar. Nesse episódio de Saul, se passaram, pelas minhas contas, pelo menos 13 anos para que a rejeição completa de Saul se consolidasse ou se confirmasse. Como assim 13 anos? Percebam,
Os estudiosos interpretam, fazem uma estimativa de que Davi se apresentou a Saul quando Davi tinha por volta de 17 anos. A Bíblia fala que Davi começou a reinar em Hebrom com 30 anos de idade. E Davi aparecendo em cena com 17 anos e sendo rei com 30, a diferença de 30 para 17 são 13 anos. Ou seja, Deus já havia rejeitado Saul. Mas Deus já havia rejeitado Saul e tinha já consagrado Davi para ser rei. Só que Deus demorou ainda 13 anos para executar o seu juízo sobre Saul. Percebam então, meus irmãos, a longanimidade de Deus em executar juízo. Isso não foi só com Saul. Com muitas pessoas na Bíblia isso aconteceu. A pessoa já estava julgada, já estava condenada. Só que o juízo demorava para chegar. Por quê? Porque o nosso Deus é longânimo. Ele espera o arrependimento. Ele espera que as pessoas caiam em si e busquem uma restauração. Nós vemos um exemplo muito claro disso, foi na vida de Manassés. Se você for ler a vida de Manassés, Manassés foi um dos reis mais corruptos que houve em Israel, em Judá na realidade. Por causa de Manassés, Deus se irou de sobremaneira sobre Israel e decretou, sobre Judá, e decretou terríveis castigos sobre Judá, por conta da impiedade de Manassés. Mas a Bíblia diz, meus irmãos, que Manassés buscou ao Senhor, se arrependeu e buscou ao Senhor. E Deus, entre aspas, o poupou de muita coisa, como se Deus tivesse reconhecido a humilhação de Manassés, tivesse reconhecido que Manassés se humilhou, que buscou o perdão de Deus, enfim, que buscou restauração diante de Deus. E pelo que deu a entender na Bíblia, Deus o perdoou. As consequências do seu pecado não foram dirimidas, não desapareceram, mas ele conseguiu perdão. Da mesma forma, meus irmãos, todos nós, se viermos a escorregar e cair, Deus está de braços abertos, nos esperando o nosso arrependimento, esperando o nosso coração contrito, esperando o nosso coração quebrantado, para poder nos levantar, nos restaurar e nos reposicionar como seus filhos. Continuando então, por isso, por meio de Samuel, ele o rejeitou. Aqui, meus irmãos, tem mais um ponto interessante. Deus já havia rejeitado Saul. Porém, Samuel era tão amoroso, como dissemos na aula passada, que ainda continuava a orar por ele, a ponto do próprio Deus repreender Samuel, dizendo: até quando terás dó de Saul, tendo eu o rejeitado? Vejam, meus irmãos, que coração amoroso. Samuel realmente é um exemplo para nós. Continuando. A desobediência, a teimosia e a rebelião do primeiro rei de Israel atraíram a ira de Deus. Podemos também incluir nesta lista o orgulho, porque com certeza Saul se tornou soberbo. Continuando. O prazer de Deus não está em sacrifícios, mas na obediência do ser humano à sua palavra. Mais do que um belo sermão ou de grandiosas construções, Deus requer de seu povo a obediência. Já mencionamos isso, durante a leitura bíblica em classe. Continuando, a rebelião como pecado de feitiçaria. Essa expressão traz a ideia de uma decisão por meio de adivinhação ou de lançamento de sorte, uma atitude obstinada e teimosa. E a expressão porfiar é como iniquidade e idolatria, refere-se ao engano de um ídolo, demonstrado na arrogância de quem pratica a idolatria. Na realidade, meus irmãos, no meu entendimento, Samuel estava colocando tudo no mesmo patamar. Ou seja, alguém interpretava que a feitiçaria era terrível. Samuel está dizendo, não é a feitiçaria só que é terrível. Se você for rebelde, rebeldia é igual feitiçaria. E o outro, porfiar é como iniquidade, idolatria. Ou seja, Samuel estava colocando tudo no mesmo nível.
Não estava dizendo, a feitiçaria é pior do que rebeldia. Não, não, não. Tudo no mesmo nível. Para Deus, tudo no mesmo nível, tudo com a mesma gravidade. Continuando, o texto está claro que as expressões falam de apostasias. Apostasia, meus irmãos, como já falamos em aulas anteriores, significa abandonar a fé em Deus. O rebelde, quando abandona a fé em Deus, o que acontece? Se afasta de Deus, chegando literalmente a abandonar a sua fé. Porque a rebeldia, o orgulho, o impedem de obedecer a palavra de Deus. Mas o fim, irmãos, dessas pessoas é trágico. Continuando então, a primeira, a respeito da negação da autoridade divina. A segunda, a de reconhecer outros poderes acima de Deus. Aqui eu vejo, meus irmãos, como uma palavra reforçando a outra. A primeira é a rebeldia, que, como já foi mencionado, é a resistência, a oposição à autoridade de alguém. E a obstinação, o que é? Aquela teimosia que faz com que a pessoa permaneça naquela situação de rebeldia. Não, eu quero, porque é meu desejo, porque eu quero ser feliz, enfim, essas coisas que a gente ouve naturalmente. E tudo isso acaba realmente afastando a pessoa de Deus, afastando a pessoa do Senhor. A Bíblia fala que Deus resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes. A soberba, a rebeldia, a obstinação, meus irmãos, ela nos afasta de Deus, porque Deus resiste a essas pessoas. O que é o resistir? Deus tira a sua graça e muitas vezes se põe como inimigo dessas pessoas, por conta dessa soberba. Deus não suporta pessoas soberbas. Ele resiste a essas pessoas, porque essas pessoas estão fora do seu lugar. Essas pessoas não entendem o que elas realmente são. E Deus não dá a glória dele a ninguém. Então, eu entendo que nessa passagem, uma palavra está dando reforço à outra. Continuando então, nesse contexto, o profeta Samuel afirma que não há valor em sacrifícios a Deus quando se quebra um de seus mandamentos por desobediência deliberada. Quem age assim coloca sua vontade no lugar da de Deus. Isso, meus irmãos, nada mais é do que orgulho, o considerado principal dos pecados. Continuando. Por isso, a rebelião é tão maléfica quanto a adivinhação, pois ela rouba o lugar da glória de Deus. A insolência e a arrogância de Saul revelam a tentativa de ele se impor no lugar de Deus. Insolência, meus irmãos, significa falta de respeito. Saul, por conta do orgulho, decidiu fazer as coisas do seu jeito, desprezando a vontade de Deus. Continuando, era como se as regras da guerra fossem dele, de Saul, esquecendo-se de que Deus não dá sua glória a ninguém. Interessante que, como já mencionamos, durante a repreensão de Samuel, Saul disse que estava fazendo a vontade de Deus. Esse é um ponto que ainda me intriga um pouco. Será que ele realmente não entendeu? Ou aquilo era apenas soberba? Ou aquilo era apenas orgulho? Ou aquilo era apenas alguém resistindo, sendo rebelde à palavra do Senhor? Bastante intrigante essa parte da lição. Continuando. De fato, Lutero estava certo quando disse: diante da palavra, eu é que tenho que me render. Nenhum de nós jamais pode e deve querer impor nossa vontade perante as ordens do Senhor. Meus irmãos, somos apenas vasos de barro. Jeremias 10, 23 diz: eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha ou dirigir os seus passos. É o Senhor quem nos dirige, é o Senhor quem nos direciona, é Ele quem nos pega pela nossa mão direita e diz, nos mostra o caminho que devemos seguir. Ele é, glória a Deus, o nosso dono. Continuando então, chegamos, irmãos, no tópico 3. Saul, um líder sem critérios. Critério aqui, meus irmãos, significa a capacidade de discernir e identificar a verdade. Saul não tinha essa capacidade. Saul era sem critério. Primeiro, não sabia esperar.
Uma das provas que Saul não tinha critérios para a liderança era a sua impaciência. Ele não sabia esperar. Só que, meus irmãos, uma das características que todo servo de Deus deve ter é paciência. Vamos ver o que diz Hebreus capítulo 10, versículo 36. Porque necessitais de paciência, para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Veja que interessante. Vós necessitais de paciência é a orientação do escritor aos Hebreus. E ainda, Isaías 28, no 16, capítulo 28, versículo 16, parte B, diz: aquele que crer, não se apresse. Paciência. Paciência está ligada à fé, que está ligada à esperança, ou seja, tudo ali junto e misturado, para que possamos ser crentes vitoriosos. Glória ao nome do Senhor. Continuando, Samuel já havia dito para Saul esperar até a sua chegada. Diz aqui 1 Samuel 10:8. Infelizmente, o rei de Israel não o fez. 1 Samuel 13, do 8 ao 13. Aqui, meus irmãos, entendemos que o comentarista está usando dois versículos um pouco fora do contexto, porque são períodos diferentes. Entre 1 Samuel 10, quando ele foi consagrado, até 1 Samuel 13, quando fala da batalha, se passaram no mínimo um ano. Passou no mínimo um ano, porque a Bíblia fala que Saul já estava no segundo ano do seu governo. Então não foram acontecimentos assim sequenciais, um depois do outro. 1 Samuel 13, como fala aqui da batalha, já estava pelo menos, como Saul estava no segundo ano, pode ser que tivesse passado 1 ano e 1 mês, um ano e 5 meses, 1 ano e 8 meses, ou seja, muito mais que um ano. Ou seja, não foram acontecimentos sequenciais. Até porque Samuel já tinha feito um sacrifício em Gilgal, que está registrado em 1 Samuel 11:4. Então percebam, 1 Samuel 10:8, Samuel diz para Saul ir para Gilgal para sacrificar. Só que no 1 Samuel 11, Samuel vai para Gilgal para realmente confirmar que Saul era rei. E depois lá em 13, que foi 1 Samuel 13, que foi na batalha, não foi a mesma sequência. Apesar de que a Bíblia é clara quando diz que Samuel disse para Saul esperá-lo chegar para o sacrifício, não acredito que seja, essa orientação não foi a de 1 Samuel 10, como eu disse, porque no mínimo um ano se passou entre o que Samuel falou para ele em 1 Samuel 10 e o acontecimento de 1 Samuel 13. Continuando então, essa ordem era para que Saul esperasse antes de começar qualquer invasão, pois ele deveria colocar tudo diante de Deus, apresentando sacrifícios como havia feito antes. A falha principal de Saul não foi ter oferecido sacrifício, mesmo ele não sendo sacerdote, mas foi não esperar o profeta Samuel para receber a bênção de Deus. Aqui, meus irmãos, mais uma vez encontramos Saul fazendo as coisas segundo a sua vontade e desobedecendo as ordenanças e as ordens do homem de Deus. Esse homem, infelizmente, teve um futuro muito triste, pois, desobedecendo ao Senhor assim, nós vemos na Bíblia Sagrada que o seu futuro foi terrível. E que isso fique de lição para nós. Sejamos obedientes à palavra de Deus. Continuando, na obra de Deus é preciso capacidade para esperar. O salmista esperou com paciência, Salmo 40, versículo 1. Deus age no momento certo em nosso favor. Esperemos no Senhor. Vejamos, meus irmãos, o que diz na 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 5 a 8. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 5 a 8. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude a ciência, e à ciência temperança, e à temperança paciência, e à paciência a piedade, e à piedade a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Porque, se em vós houver
e aumentarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja então, meus irmãos, 7 virtudes, características que nós precisamos cultivar e, dentre elas, a paciência. Continuando então, Saul, o rei rejeitado. Destacamos a rejeição de Saul por causa do pecado de não atentar à voz de Deus. E isso aconteceu não apenas uma vez, aconteceu pelo menos 2 ou 3 vezes, quando Saul desobedeceu ao Senhor. Continuando, foram muitas as características que marcaram a rebelião de Saul: irreverência com a ordem de Deus, voto tolo, infidelidade na guerra contra os amalequitas e desobediência às palavras do Senhor. Assim, Deus rejeitou a Saul. Irreverência, meus irmãos, significa desrespeito ao sagrado. Ou seja, Saul desprezou as ordenanças de Deus para fazer a sua própria vontade. Em relação a esse voto tolo que o comentarista comentou, Saul obrigou o povo de Israel, os guerreiros, o seu exército, a jejuar num dia de batalha. Vejam que ideia terrível. Como é que você vai mandar soldados que vão gastar energia, que vão precisar de água, jejuar no dia de batalha? Saul fez um voto tolo. Vamos ver o que está escrito em 1 Samuel 14, do 28 ao 30. Então disse Jonatas: meu pai tem turbado a terra. Ora, vede como se me aclararam os olhos por ter provado um pouco deste mel. Então respondeu um do povo e disse: solenemente conjurou teu pai o povo, dizendo: maldito o homem que comer hoje pão. Pelo que o povo desfalecia. Quanto mais se o povo hoje livremente tivesse comido o despojo que achou dos seus inimigos. Porém agora não foi tão grande o estrago dos filisteus. Vejam que voto tolo, obrigar os soldados a jejuar num dia de batalha. Meus irmãos, Saul não tinha noção. Saul era, conforme a linguagem popular, Saul era sem noção. Continuando, essa história mostra-nos que devemos irrestritamente obedecer aos desígnios de Deus e servi-lo de todo o coração. O Pai deseja que andemos todos num só propósito. Glórias a Deus. E finalmente, meus irmãos, a conclusão. O que é ter sucesso no ministério? É ter agenda concorrida? Um estilo de vida confortável? A resposta é não. O sucesso do ministério não está somente em ser separado para um cargo, mas sim na obediência completa ao Deus da palavra. Assim Salomão escreveu: é melhor o fim das coisas do que o seu princípio. Que Deus nos ajude a obedecer e a viver para a sua glória. Saul, meus irmãos, foi rejeitado, porque foi rebelde à palavra do Senhor. Que nenhum de nós seja pego nesta posição de rebeldia, mas que possamos, conforme eu já repeti umas 3 ou 4 vezes na lição, sejamos sensíveis à voz do Espírito Santo, pois a Bíblia é clara: se hoje ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Que Deus vos abençoe. Muito obrigado pela sua presença até aqui conosco no final deste vídeo. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida e sobre a sua família. Graça e paz. Até a semana que vem, se Deus quiser.